Elza Soares sempre usou sua voz como instrumento de libertação. Em uma de suas músicas ela canta: "Minha voz, uso para dizer o que se cala." E em homenagem à mulher do fim do mundo, cantora e compositora musical, a semana Girl Power começa com o tema Liberdade, que vem da minha voz. Bora nessa? Eu sou Lua Lima, estudante de letras, cantora, compositora, multi-instrumentista e também jovem comunicadora da Rede Cuca. E, para conversar sobre esse tema, estou aqui com a convidada Dani Marinho, que é gestora sociocultural do Banco dos Sonhos, do Banco do Somos Todas Marias, atriz, licenciada em teatro pelo IFCE e pós-graduanda nas áreas de políticas públicas, arte, educação e cultura. Obrigada por estar conosco hoje, Dani. Seja bem-vinda. Prazer meu pelo esse convite, né, e por estar fortalecendo essa agenda relacionada ao 8 de março, que infelizmente, né, ainda não é tão aquecida na periferia, né? Então a gente precisa fortalecer esse movimento, né, e mostrar que a gente precisa construir uma agenda de 8 de março, né, dentro da periferia, pensada por pessoas da periferia, falando a realidade das pessoas da periferia, que a gente não seja deslocado, como sempre acontece, da gente ir para um eixo tipo Gentilândia, Centro, Praia de Iracema. Dragão, né? Então a gente bate o pé mesmo e está não só na periferia, mas em equipamentos que estejam localizados na periferia, né, que pensam a nossa juventude, né, para a gente é muito importante. Então, fico bem feliz com esse convite. E também estamos com a nossa técnica de rádio, Camila Galdino, né? Se apresente um pouquinho também. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando é que você vai ouvir isso, mas é um prazer estar aqui com vocês. Hoje aqui acompanhando essa conversa, operando áudio. Eu sou Camila Galdino, sou jornalista e estou como técnica de rádio do Instituto Cuca. É isso, muito bom estar aqui com vocês. Maravilhoso, só mulheres maravilhosas, né, gente? E Dani, como é ser uma mulher e trabalhar com a cultura em um país que desvaloriza tanto a arte? Eu acredito que essa pergunta, ela também atravessa não somente de ser mulher, né? Sueli Carneiro, ela já provoca que quando a gente fala de mulheres, a gente tem que saber que tipo de mulheres nós estamos falando, né? Então, quando eu me apresento como feminista, né, eu sempre me posiciono como feminista interseccional, né? Porque eu acredito que existem muitas camadas, né, da sociedade que atravessam o meu corpo, a minha vida e que precisa ser pensado, né? Então, o feminismo, que muitas vezes é o que é mais visto, né, pelas pessoas, que é o feminismo com a sua influência europeia, né, ele realmente me exclui desse processo, né, de pensar sobre a minha vida, porque eu, como mulher da periferia, como mulher lésbica, né, e artista, né, faz com que eu entenda que eu, como mulher lésbica, existe uma diferença entre eu e uma mulher hétero, existe uma diferença entre a minha vida na periferia e uma mulher que esteja na zona nobre da cidade. Existe uma diferença entre o meu fazer artístico dentro da periferia, né, e o fazer artístico, que muitas vezes é o que é mais aplaudido em termos social, porque eu, como licencianda, né, em teatro, quando eu comecei efetivamente a colocar isso como profissão, eu lembro de muito dessa questão que as pessoas colocavam como teatro de periferia e colocavam muito nessa dimensão de diminuir mesmo, né? E a gente precisou se posicionar que o teatro que a gente faz na periferia não é um teatro menor, né? Ele é um teatro que pensa as nossas realidades, né? Então, hoje, quando eu me posiciono que eu sou uma artista favelada, que eu sou uma artista de periferia, na realidade isso é mais uma ação política de onde eu estou, né? Mas sem querer dizer que a arte que eu faço ela é uma arte menor, que eu faço teatro, né? O que eu faço é arte. Assim como uma pessoa que quer fazer teatro na aldeota ou outros pontos, né? Eu quero fazer teatro na periferia e ele tem essa mesma potência, né? Então, pensar fazer a arte, né, na periferia, e eu como artista da periferia, além de tudo, você chutar portas mesmo. Chutar portas de dizer que a gente não aceita mais que nos editais constem
que a contrapartida precisa ser feita na periferia, porque a gente não entende que a gente é o que sobra no pensamento artístico, né? Porque a periferia, há algum tempo atrás em editais, a gente sobrava na contrapartida. Enquanto a gente via as listas de aprovadas, a gente não tinha tantas referências de pessoas aprovadas, né, nos editais. Então, a gente começou a dizer que... E como se não bastasse as pessoas que colocavam a contrapartida na periferia, o que ela apresentava no centro da cidade era totalmente diferente do que ela levava para a periferia. A gente percebia que tinha, uma questão que não era a mesma qualidade, né? Então, a gente bateu o pé para dizer que a arte da periferia não é o que sobra. Que para você fazer arte na periferia, você tem que querer fazer arte na periferia e não colocar isso como condição, né? Então, a gente pode dizer que a gente lutou bastante para que hoje, não que esteja da forma ideal, mas que a gente hoje consegue disputar espaços, né? Mostrando que a arte que a gente faz na periferia, mas ela tem a mesma qualidade de pessoas que querem fazer a sua arte em outros espaços, né? E que essa questão da contrapartida, né, que tanto se fala, a gente não aceita que essas contrapartidas venham com esse intuito do que sobrou, né? Então, se você quer fazer a sua contrapartida em outro espaço, que faça. Não necessariamente tem que vir. Então, essa questão do ser artista mulher, ela é não só pensar na arte, mas a gente também pensa muito na política pública no geral, né? Não tem como não falar, né? Não tem como falar. É algo que transpassa sobre aonde a gente está. A gente está na periferia, a gente começa a avançar em termos de política pública. Quando a gente começa a pensar os editais, vamos pensar a democratização desses recursos, para onde eles estão indo, e começar a pressionar a questão das cotas, que tenham determinadas vagas para pessoas pretas, para as pessoas periféricas. Então, a gente está na disputa da política pública. E não é uma coisa fácil, mas hoje, em 2022, a gente já consegue perceber avanços. Né, sem dúvida alguma. Sim. E hoje, quais são os maiores desafios e oportunidades dessa área de trabalho? Eu acho que o maior desafio é você realmente, por exemplo, eu, Dani Marinho, né, estava até conversando há pouco tempo sobre isso e também tem no meu Instagram. Por exemplo, quando eu não vou para o 8 de março na Praça do Ferreira, né? Então, nossa, como assim? Ela já tem aí 25 anos aí nessa história e não vai, né? E quando eu não vou, não quero dizer que as pessoas não possam ir. Eu não vou porque eu me posiciono politicamente que eu só construo pautas de luta na periferia. Ou seja, como eu sempre digo, a luta do 8 de março, eu não estou dizendo que ela tem que ser só na periferia, mas ela também tem que acontecer na periferia, coisa que não acontece. Então, a partir do momento que eu me posiciono, que datas 8 de março, 20 de novembro, 25 de novembro, Dia da Consciência Negra, Dia do Enfrentamento da Violência contra a Mulher, datas importantes, eu não estou em outro lugar que não seja na periferia, né? Pode ser que depois passando essas datas a gente é convidado, mas eu me posiciono dessa forma, né? De não aceitar e também de uma forma de demarcar, né? Eu faço parte da construção, mas na hora, quando determinam, vai ser na Praça do Ferreira, as pessoas meio que já sabem que eu não vou estar lá, por exemplo. Né? E está tudo bem, se as pessoas quiserem ir. Eu também acredito que esses espaços precisam mudar, né? São muitos anos que ficam naquele eixo. A gente percebe isso até em outros momentos, né? Em outras pautas, digamos assim. Exatamente. Que sempre vai acontecer lá, né? E acho que a periferia é um lugar que precisa ser acessado também para que as pessoas da periferia tomem consciência de algumas coisas que podem ter passado, né? Porque, como eu sempre falo, quando se questiona, por exemplo, numa reunião que precisa se fazer um ato para se ter visibilidade, eu sempre digo que a periferia ela tem visibilidade quando ela é vista como um espaço que precisa ser debatido em canais de policialescos, por exemplo, né? Ou seja, você não vai dizer que isso não tem visibilidade quando é para falar mal? Tem. Existem canais. Nossa, existem pessoas que crescem o seu nome diante de uma política punitivista,
de criminalização do povo periférico, né? Então, se tem abertura para as pessoas quererem ver o que é de ruim da periferia, então por que não teria abertura para poder ver o que tem de bom na periferia? Ou seja, visibilidade existe, mas é uma visibilidade errada. Sim. Né? Então, a gente vem nesse contraponto, né? Do tipo assim, não é justo que na periferia as pessoas só queiram saber, né, o que exatamente eles acreditam que esteja sendo errado, sendo que é muito superlativado, né? Essa situação do que acontece, né? Da visão que as pessoas têm, muito impulsionado por esse tipo... O foco é só ali. Então, exatamente. A visão das pessoas que estão assistindo vai ser a periferia. Exatamente. Eu lembro que numa situação que eu sempre gosto de citar, eu acredito que eu posso falar, né? O Vidiache, ele tinha feito a matéria, né, sobre o trabalho que a gente faz no bando, Somos Todas Marias, né? E eu lembro, ok, né? Tipo, a gente meio que já acostumada a estar numa pauta, estar numa foto e tudo. E eu lembro que nesse dia dos corres da vida da gente, chegou de noite, não comprei o jornal. Lá vai contar as moedinhas, né? Vamos lá no supermercado, ver se ainda rola comprar o jornal. Quando eu cheguei, assim, aí para ter certeza, para não jogar meu dinheiro fora, né? Eu digo assim, vamos ver se realmente saiu a matéria, né? Aí abro o jornal na hora. E na hora que eu abri, né, a minha foto estava na página inteira. E eu lembro que quando eu abri, tinha uma pessoa do meu lado, ela olhou e disse assim, essa é você? Aí eu, sou. Aí ela disse, como é que foi que você fez? Aí eu digo, olha, é o trabalho que a gente faz no bando, Somos Todas Marias, não sei o quê. Pois, minha filha, é tão interessante isso, né? Porque a gente nunca sai desse jeito. Né? Então, assim, até hoje eu me emociono, né? Sim. Quando eu falo de relatos como esse, porque infelizmente até as pessoas da periferia tipo assim, poxa, a gente é tão acostumada a estar no jornal, mas de outra forma, que quando de repente uma pessoa aparece num outro formato, eu digo, caramba, o que foi que essa menina fez, assim, né, para ter acontecido? Sendo que ela entende e compreende porque ela estava vivendo na periferia e ela sabe as coisas, os corres que acontecem, mas ela desacredita que isso possa ter visibilidade. Por que um jornal colocaria uma artista da periferia na sua primeira página, numa matéria tão grande para falar da periferia? A gente não está acostumado a isso, né? E falar bem, no caso. Né? Então, a nossa maior luta, sem dúvida nenhuma, é disputar esse espaço. Né? Do mesmo jeito que as pessoas abrem espaço para falar mal da periferia, superlativar e não problematizar o porquê que muitas coisas acontecem na periferia e simplesmente nos reduzir à criminalidade, como se isso fosse culpa, né, somente da pessoa, como se não existisse toda uma falta de uma política pública que possa ser aplicada, né? É a gente dizer que na periferia, sim, existem trabalhos positivos, existem pessoas que fazem trabalhos grandiosos, né? Então, é dessa forma que a gente se posiciona sempre, né? De fazer com que a gente não seja sempre deslocado para falar da periferia em outros espaços que não são periferia, mas fazer com que as pessoas se interessem e vir até nós também, né? Para ver o que a gente está fazendo, né? Dos nossos espaços, né? Dentro da periferia da nossa produção, né? De artística, né? Principalmente. E perguntar para você, se a arte... Eu sei que pode, mas vamos perguntar. Se a arte pode ajudar na conquista e garantia dos direitos da mulher? Ai, gente. É aquelas, eu sei que pode. Aquela pergunta, né? Eu vou fazer a pergunta se a arte faz, né, dá evidência na questão do direito das mulheres, né? Para o bando Somos Todas Marias, respondendo. Exatamente. Então, né? O bando Somos Todas Marias, como eu já tinha falado anteriormente, ele surgiu nos movimentos feministas de Fortaleza, né? Onde várias meninas jovens, né, que faziam parte de várias quebradas, a gente se juntou, né, para poder falar sobre o direito das mulheres, utilizando-se do ativismo, né, da arte, né, sobre isso, porque era algo que a gente já fazia, né? A gente estava na onda do rolê de estar ocupando as ruas, né? Num momento onde a gente pintava os corpos, né? E que surgia toda aquela polêmica, né? Em cima disso, de como a gente entendia, como a gente precisava utilizar. E eu lembro que nesse momento, acho importante a gente falar sobre essa história, em determinado momento, né, no Canadá, existe uma faculdade, e nessa faculdade começou a ter casos de estupro.
né? E isso virou assim um problema naquele lugar, porque estava tendo vários casos, né? E nesse momento teve uma reportagem, né, e tal, e tinha policiais lá. E na hora a repórter chegou para o policial e disse assim: qual o conselho que você dá para poder estar evitando esse número, né, de estupros que está tendo no campus, né? E ele olhou e disse assim: é porque as mulheres precisam entender que elas não podem se vestir como vadias, né? Então nem precisa dizer que isso virou um movimento mundial mesmo, que veio para o Brasil, onde foi a Marcha das Vadias. E foi muito interessante, porque foi no momento da internet chegando pra gente, tá ligado? E a gente estava começando a entender como é que operava isso. E era a época do Facebook, a gente fez um evento no Facebook, a onda do evento e tudo. E de Parece repente... faz 50 anos, né? Exatamente. E teve o evento e de repente tinham mais de 2.000 pessoas confirmadas. Nossa. E de repente o jornal foi lá, que o que é que está acontecendo, né, e tudo. Então, a gente integrou esse movimento Marcha das Vadias, onde a gente ressignificava esse termo, mostrando que a culpa não é da mulher pela violência que ela sofre. Mas nesse movimento de Marcha das Vadias, obviamente, vinha questão muito interna, porque a gente ficava questionando como é que eu estou na rua, falando sobre o direito das mulheres, sobre violência, e de repente tem as gatas assistindo, mas ao mesmo tempo elas não se sentem tocadas a fazer parte. Porque chegou um momento do movimento, assim como acontece muito dentro do movimento feminista, é que sempre são os mesmos rostos, as gatas que a gente já sabe, que é do movimento e tal, né? Então chegou um momento que o bando começou a se incomodar com isso. Tipo assim, a gente não está aqui para falar só entre nós. A gente quer fazer com que uma pessoa que não se identifique com o feminismo nem entenda o que é isso, mas ela entenda que a gente está falando sobre a vida delas também. Né? Então foi daí que surgiu o bando, né? Somos Todas Marias. A gente primeiramente ganhou um edital de comunicação, onde não tinha recurso financeiro, mas existia uma estrutura de comunicação, onde eles criaram, que foi a Liga Experimental de Comunicação do UFC. Então eles criaram a logo e tudo, né? A gente criou a página, né? Fez, né? Toda essa situação. Por isso que eu digo assim, quando o Cuca chegou, foi nesse momento. A gente fez um evento, que foi os 21 dias de ativismo do enfrentamento da violência contra a mulher, que foi num momento também onde o 25 de novembro, que é o dia do enfrentamento da violência contra a mulher, ele estava muito fraco, né? Porque vinha o 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, aí de repente já vinha o 25 de novembro. Então o 25 de novembro ele era sempre muito abafado. Então a gente, desde então, de 2012... essa pauta do enfrentamento da violência contra a mulher, ela existe em todos os nossos projetos. O Bando Somos Todas Marias, ele é conhecido como um projeto onde ele trabalha o enfrentamento da violência contra a mulher em várias vertentes de várias camadas. Todos os nossos projetos falam sobre isso. E a gente pode dizer que a gente contribuiu para esse aquecimento. Quando a gente vê hoje, por exemplo, meninas do teatro, meninas de outras áreas, querendo falar sobre violência contra a mulher, a gente fica muito feliz porque a gente sabe o quão difícil foi no passado colocar isso numa agenda, né? De fazer com que as pessoas se atentassem que existia o 25 de novembro e atrelada a isso toda uma discussão que precisava ser feita. E quando a gente começou, que eu sempre falo que não foi proposital, que a gente se disse assim, meu irmão, a gente vai fazer arte. A gente vai fazer lá o teatro, só que a gente vai fazer na rua, né, irmão? Raiz e tal, periferia. E a gente ia lá fazer a apresentação. Quando terminava, aí as gatas chegavam. Aí essa frase que você falou, eu me lembro do que eu passei. Eu me vi nessa personagem. Então, tipo assim, ao final da apresentação, existia uma roda de conversa que a gente não tinha planejado, né? Então, quando as pessoas hoje veem, tipo assim, o bando sempre faz roda de conversa, tipo, olha, não foi nem pretensão nossa, porque toda a vida que a gente nos apresentava, mulheres se aproximavam e começavam a falar das suas histórias. Então, a gente não podia parar e dizer assim, não, tchau, a gente tá indo. Não, a gente escutava. E quando a gente mal percebia, já estávamos conversando sobre isso. E a gente simplesmente só colocou isso como metodologia. Toda apresentação do bando tem que ter uma roda de conversa no final, né? Então, quando se fala sobre essa questão da arte, né? E foi bem interessante porque quando eu entrei na faculdade, na época, quando eu entrei na faculdade de teatro, existia uma etapa que era
teste de habilidade específica, né? Você tinha que mostrar que tinha experiência com Sei isso. bem como é. Ai, gente do céu. Ai. Aí eu lembro que quando, na roda, né? Aí tinha os professores, aí cada um falando, eu tenho experiência no TJA, aí eu ficava olhando, tipo, meu Deus, e agora? Cadê agora eu sou reprovada. a minha experiência? Aí eu gosto de experiência em arte, uma experiência em arte é uma experiência na rua, né? Através do ativismo e tal. Então, quando que eu fui aprovada, né, nessa seleção, eu lembro que o maior desafio quando eu comecei a faculdade foi quando as pessoas olhavam para mim e diziam assim, Daniela, então você não é artista, você é militante feminista. Elas não, tipo assim, toda vez que eu falava por que eu estava fazendo teatro, né, da onde eu vim, que foi através desses movimentos de rua, e a gente começou a se organizar, entender que através da arte as pessoas elas queriam entender e chegar, né, para conversar sobre. Enquanto a gente ficava se questionando o tempo inteiro por que elas não queriam se aproximar, com a arte essas muralhas acabaram. É natural, Sim. Né? Se a gente faz uma performance, se a gente faz uma apresentação, se canta uma música, as pessoas naturalmente se aproximam. E as pessoas naturalmente querem conversar sobre. As pessoas naturalmente vão lá te seguir, né? Sem querer saber se você é ou não, se você é feminista ou não, se ela se identificou. Não, ela realmente se sentiu representada com o que você faz, com essa questão da arte. Então, quando eu entrei na faculdade, as pessoas sempre falavam isso. Então você não é artista, você é militante. Aí por isso que vem essa questão do reconhecimento, porque no início, como eu não entendia, eu tinha até receio de dizer que eu era artista, porque como a minha arte era uma arte engajada, que era uma arte que falava sobre uma questão política sempre, aí eu pensava, eu acho que na realidade eu sou militante feminista, né? Eu não sou artista, né? E com o tempo eu entendi que na realidade era só mais um dos preconceitos que existe na sociedade, né? O Silvério, numa entrevista, né, que ele tinha dado também, quando ele começou lá atrás, ele fala que quando ele falava sobre essa questão das travestis, ele era visto tipo assim, e o que você faz não é teatro, você deveria ir para boate fazer isso, porque isso não é algo para você levar para o teatro. Falar sobre travestis no teatro, né? Então, quando eu ouvi esse depoimento do Silvério, eu entendi que, infelizmente, existe uma visão classista, né? Uma visão de excluir determinadas pessoas. Vamos falar de mulher, mas não vamos falar sobre as dores delas. Porque falar de dores de mulheres muitas vezes fala de onde ela está e fala da periferia. E quando a gente vai estudar a história da arte, a gente sabe exatamente quem poderia ter acesso à arte. E as pessoas da periferia, mulheres donas de casa, mulheres que estavam nas cozinhas, elas jamais teriam acesso a um teatro, né? Então, esses processos, eles vêm desde antigamente, né? E a gente, seja como Bando Somos Todas Marias, seja como outras artistas, quando a gente se posiciona, e tinha outras pessoas que falavam assim, mas vocês só falam sobre mulher? Então, eu sou mulher. Toda vez alguém pergunta, mas o Bando só quer falar sobre mulher, você não fala de outra coisa. Sabe, aí por que a gente é questionada? Se a gente há 10 anos, a gente sempre produz, né, assuntos que se relacionam às mulheres, e por que até hoje as pessoas questionam por que a gente faz isso? Aí eu digo, por que então que eu estou sendo questionada? Por que as pessoas simplesmente não simplesmente, ok, ela está fazendo isso porque é o corre dela, é o que ela acredita, né? Então eu sempre digo, enquanto a gente for questionada por que a gente faz um trabalho voltado para as mulheres, é porque as pessoas ainda não entenderam, né? Ou se incomodam quando percebem que essa pauta, ela de alguma forma vai criando visibilidade. Quando a gente começa a criar espaço para poder falar sobre, eu lembro que em alguns espaços eu chegava, aí as pessoas diziam assim, você é do enfrentamento da violência contra a mulher. Eu digo, é uma pauta tão pesada, né? Vamos colocar outro nome? Olha aí. Você acredita? Cheguei de passar situações que eu ia falar uma roda, que eu não podia falar sobre enfrentamento da violência, porque é uma pauta muito pesada. Eu tinha que falar de direito das mulheres, que é mais bonito, é mais leve, né? Direitos, né? Mas falar sobre violência contra a mulher, assim, de cara, isso podia chocar as pessoas, né? E tudo. E eu ficava, assim, pensando, gente, que difícil, né? Poder falar sobre a gente, né? De diversas formas, né? Então, com essa questão relacionada à arte, né, com o Bando lá atrás, quando a gente veio nessa ideia de criar uma agenda do 25 de novembro que estava muito enfraquecida, existia,
mas não estava assim como hoje, que existe uma agenda que as pessoas querem falar sobre violência contra a mulher, mas que ao mesmo tempo a gente não queria falar só entre a gente. Sim. A gente queria que outras pessoas pudessem se atentar ao que a gente estava fazendo, né? E foi esse histórico, e a gente fica muito feliz por perceber que a gente fez parte desse movimento, né, que trouxe essa ideia de poder falar sobre isso. E toda vez quando eu vejo grupos de teatro, de música, seja lá, que quer falar sobre isso, só sobre o movimento de mulheres, a gente fica assim, poxa, que bacana, que hoje as pessoas conseguem ter uma liberdade, né, maior de poder falar sobre isso, sem passar pelos perrengues que a gente passou no passado, né? De inclusive ser questionada se a gente era artista. Dani, tu falou muito da tua fala, né, de passado para cá, ressignificado, e de algumas coisas que tu foi falando, me veio na minha cabeça muito sobre a palavra feminista, né? Que até um pouco tempo atrás, as mulheres, elas não costumavam... Elas tinham medo de falar essa palavra, né? E aí a gente vê que isso está mudando, né? E às vezes as pessoas falavam, eu defendo o direito das mulheres, eu luto pelo direito das mulheres, mas eu não sou feminista. Né? Ouvi muito. Tinha muito aquela coisa de que feminismo era o oposto de machismo, uma coisa assim... E aí o pessoal falava, nada de achismo, sendo que, né... E aí, quando eu falo, eu achei isso muito interessante, que hoje, por exemplo, Chimamanda fala, né? Feminista é uma pessoa, uma mulher que defende os direitos das mulheres, né? Basicamente, resumindo. E aí, eu queria que tu falasse um pouco disso, né? De tu sentiu essa diferença, como era, assim, de início, porque de muito tempo tu tem no movimento feminista, né? E aí, como foi? A minha questão relacionada ao movimento, ele veio no momento onde eu não conseguia enxergar os direitos, né, que ali estavam, né? Eu venho de uma geração, por exemplo, a Lei Maria da Penha surgiu em 2006. Eu tinha 26 anos. Minha mãe sofria violência doméstica familiar desde quando eu nasci, né? Então, se falar hoje sobre o direito das mulheres é difícil e desafiador, imagine numa época que não existia uma lei que delimitasse, demarcasse exatamente o que era ou não violência, né, contra a mulher. Eu lembro que nessa época, né, eu acho que é uma imagem que eu sempre falo sobre a minha experiência de vida, foi que a minha mãe, por causa dessa violência doméstica que ela sofria, existia um grupo de mulheres que elas iam para casa da minha mãe para fazer novena. Então, todo mundo no seu terço, né, todo mundo rezando o seu terço, fazendo a minha mãe entender que o que estava acontecendo na vida dela era o diabo operando. Começava por aí, era o diabo operando, e que ela precisava ser forte, ela precisava lutar pela família dela, né? Ela não podia permitir, né, que a família dela fosse destruída, né? Então eu lembro que nesse momento do terço e tal, o agressor, que na época era meu ex-padrasto, enquanto a gente estava rezando, ele ia abrir a geladeira, bebia água, saía, não sei, porque ele não se sentia responsabilizado, porque para todos os efeitos era o diabo, né? Então não tinha uma lei. Esse termo agressor, gente, ele é muito novo, porque nessa época, quando eu era criança, nunca que um homem que batia na mulher era chamado de agressor. Ele não era chamado de agressor, né? E eu lembro até que nas conversas, né, com as meninas mais velhas que já estavam namorando, né, que eu lembro que as meninas falavam assim, fulano de tal, né, ele é bonito, não sei o que e tal. Mulher, ele também não bate mulher, sabe? Então, tipo assim, isso passou a ser, na realidade, uma característica. Nossa. Tipo assim, ele é um cara, não sei, ele bate, não, ele bate mulher, não sei o que. Aí eu digo, mas aí ainda perguntar, mas como que ele bate? Assim, como se fosse assim, tipo assim, até onde eu suporto, e tudo. Então, tinha essas conversas daquele homem, né, que tinha essa característica, porque isso era uma característica. Do mesmo jeito que eu tenho uma característica de gostar de usar verde, né, eu posso ter uma característica da outra que não gosta de usar, e tá tudo, não era problematizado, não existe, era comum ao auge de homens baterem em mulheres e tal. Tanto é que quando, obviamente, né, imagina eu estudar numa escola que obviamente não se falava sobre isso, sobre educação sexista, nada desses rolês todos. Ao mesmo tempo eu era conhecida como a menina, dentre vários apelidos, da menina que a mãe apanhava, porque também isso era uma característica que você carregava. Tu é filho. E isso também fazia com que as pessoas se sentissem autorizadas a querer lhe agredir,
Porque, tipo assim, quando a pessoa falava, tua mãe apanha, né? Então, tipo assim, se a minha mãe apanha, então eu vou apanhar também. Isso é uma questão normal. Então, as pessoas se sentiam autorizadas, inclusive, para querer incitar brigas em cima de mim por causa disso, né? Enfim. Então, eu lembro que quando eu cresci, quando chegou na adolescência, que é o momento da autoafirmação, enquanto às vezes as experiências das pessoas são, na minha adolescência eu queria ser do rock. Não, na minha adolescência eu queria andar na moda que tá tendo. Não, na minha adolescência eu queria botar meu padrasto para fora de casa. Esse foi o meu rolê, foi assim, o momento revolto da minha vida. Tipo assim, meu irmão, tipo assim, chegou aquele momento que, tipo assim, gente, isso tá errado. Apesar de não ter nenhum movimento que legitimasse aquilo, de repente eu olhava, meu irmão, eu tô esses anos todinho rezando. Esse texto aí já deve estar. Esse texto, Senhor, ele já deve estar cansado, de tanto que eu seguro ele, entendeu? Rezando. E esse homem, nada acontece. Então, com 14 anos, eu disse, eu vou tirar esse homem de dentro de casa. Então, foi a partir daí que eu já ligava para a polícia, né? E quando a polícia vinha, obviamente, se hoje já não é, imagine antigamente, não se meta na vida da sua mãe. Primeiro, já na primeira abordagem, não se meta. Você vai destruir o casamento da sua mãe. Gente, de cara. Então, antes, quando as pessoas diziam assim, é o diabo que está tentando acabar com a vida, né? Acabar com a sua união familiar. Quando eu comecei a fazer isso, já passou a ter cara. Aí eu passei a ser o diabo da família. As pessoas começaram a questionar. Seja PM, seja vizinho, seja minha própria mãe, né? Que dizia assim, como é que você quer? Você quer que eu seja uma mulher divorciada? Eu tenho 4 filhos. Qual é o homem que vai querer me aceitar? Gente, eu escutava isso da minha mãe, né? Então, eu sem entender e compreender, em termos metodológicos, que, tipo assim, é possível viver sem violência e tal, que eu comecei a combater isso da minha forma, né? Utilizando a minha juventude para dizer que eu não aceitava aquilo, né? Até que chegou o ponto que ele saiu de casa e tudo. E isso não acabou até chegar a Lei Maria da Penha e a gente finalmente, né, formalizar essa denúncia. Foi literalmente, eu sempre digo assim, quando as pessoas perguntam quanto tempo eu tenho de movimento social, e eu sempre digo que eu delimito no momento que eu tive a oportunidade de sentar ao lado de mulheres que elas olharam e começaram a falar do tipo, o que o seu padrasto fazia era errado. Aquilo para mim, porque parecia que, tipo assim, eu me sentia a ovelha, né? Para além de colorida, era a ovelha negra da família, porque na minha cabeça eu dizia, gente, não é possível, como é que as pessoas têm coragem de dizer que eu estou destruindo a família da minha mãe, né? Então, quando finalmente eu conheci um grupo de mulheres, né, que disse, o que o seu padrasto faz é errado, gente, parece que tira um peso, assim, para sua vida, sabe? E você passa a se sentir, tipo assim, o problema não sou eu, né? Aí você passa a entender cada coisa que acontece. Aí quando chegou Lei Maria da Penha, nossa Senhora, eu lembro, tipo assim, meu Deus, agora... finalmente, se alguém ainda tinha coragem de dizer que fui eu que destruí o casamento da minha mãe, né? Agora a gente consegue falar sobre isso. Então, quando eu entrei, aí finalmente, né? Quando eu entrei e compreendi essa linha que era o feminismo, eu me apaixonei completamente pelo feminismo. Eu me sentia liberta. Tipo assim, eu me sentia tirando um problema, né, das minhas costas. Mas eu lembro que quando eu ia para as reuniões, que eu tinha que ir lá para a Praça da Gentilândia, que eu tinha que ir atrás da passagem, sabe? E que quando terminava a reunião eu estava com fome. E que eu tinha que pegar um ônibus, assim, pensando, pronto, eu passei a tarde todinha aqui, ainda vou ter que chegar em casa e fazer janta. E eu comecei a entender que tinha uma coisa diferente da realidade das meninas que estavam ali, que eram meninas que, muitas ali eram do UFC, da UES, tá ligado? Uhum. E eu comecei, tipo assim, a entender, compreender que a gente, tipo assim, quando terminava as reuniões, vamos pro barzinho. E eu, pô, que barzinho, eu não tenho dinheiro nem da passagem, irmão. Então, nesse momento, quando eu comecei a entender que eu não tinha o dinheiro da passagem, que quando terminava a reunião eu ficava pensando que eu ainda tinha que fazer a janta, que eu chegava em casa com fome, todinho. Tinha que fazer toda essa questão, né, e tudo. E isso não era pauta nas reuniões, né? Até que finalmente eu quero falar esse nome, que foi a Missinete. A Missinete é uma gata aí da periferia, ali da banda do PC, que de repente ela... menorzinha, ela de repente nas reuniões
Quando alguém falava, vou marcar a reunião, ela dizia assim, depende, se eu tiver o dia da passagem. Quando ela falava, chegou a olhar logo para ela, assim. Eu digo, gente, ela tá falando de algo que eu também estou passando, né? Então, a Missinete, ela começou a trazer do jeito dela. Ela questionava a passagem, ela questionava o fato de não ter comida. O que é que vai ter? Vai ter lanche? Começou a pautar o lanche nas reuniões, que era importante, né? Vamos fazer um almoço comunitário, né? Porque depois que terminou o almoço, seja lá, quando chegar as meninas ainda vou ter que fazer, não é justo e tal. Então, quando isso começou a acontecer, eu entendi que eu precisava ser grata a tudo aquilo que eu tinha vivido, mas aquele lugar não era o meu lugar. E eu acho que foi um dos momentos mais tensos dentro de mim, porque, como eu falei, eu tinha uma gratidão muito grande, né, sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu entendia que eles não estavam falando sobre mim. Por isso que hoje eu tenho esse posicionamento muito forte da periferia, né? Por isso que hoje me posiciono muito forte como feminista interseccional, né? Por isso que eu me posiciono tão forte, né, relacionado quando a gente faz as nossas ações, de ter a merenda, de pensar quem são as meninas que têm filhos que vão estar na atividade, quem sabe? Porque isso é um posicionamento político. Eu entendo que eu comecei dentro de um movimento feminista onde a gente pautava questões importantes, mas não pautava sobre a minha vida. Eu não me sentia, né? E, de repente, quando eu decidi, eu não quero mais fazer parte desse momento, foi daí que eu entendi que existiam feminismos, né? E que o feminismo a qual eu estava inserida era o feminismo interseccional, o feminismo preto, né? E que o outro movimento que me acolheu, que eu precisava naquele momento de acolhimento, eu ia levar gratidão. Mas que eu não iria continuar, porque a partir dali era... Por isso que a gente, quando as pessoas, quando chega, principalmente 8 de março, da agenda, que as pessoas falam, Dani, por que você ainda participa? Porque eu ainda sinto uma gratidão, gente, porque é a primeira vez que eu escutei sobre o movimento de mulheres foi num movimento branco, né, que não, que não era periférico nem nada. E, ao mesmo tempo, é importante a gente estar ocupando esses espaços para dizer que a periferia está organizada, né, que a periferia, né? Então, eu já tive momentos mais radicais de não querer nem dialogar com pessoas, tipo assim, faculdade. Se alguém me chamava para uma faculdade, você vai fazer uma faculdade, eu não vou, né? Não vou. Tem muita gente que faz, eu indico quem são as pessoas, mas para mim não é o espaço, né, que eu gostaria de estar falando sobre isso, né? Aí hoje a gente já vai entendendo e compreendendo, até pelas nossas vivências na faculdade, que existe a galera mesmo da resistência e é importante a gente estar direcionando as nossas conversas, né, com essas pessoas. Então, falar de feminismo, afirmando, falar de algo que acalentou meu coração, que me abraçou no momento que eu precisava, né? Mas, ao mesmo tempo, foi através de viver um feminismo que não me contemplava que fez eu entender que eu precisava ir para o feminismo que falava sobre mim. E que muitas vezes gera essa situação, um 8 de março, por exemplo, da gente, vamos fazer de um jeito, eu dizer, não vamos fazer. E eu não me submeto mais. Eu não me sinto, até eu brincava, gente, vocês vão confiscar minha carteira de feminista, mas eu não vou. Desse jeito. Né? Não vou. E como eu digo, assim, quando eu decido não ir para um 8 de março da Praça Ferreira, eu não estou dizendo que elas não têm que estar lá. Eu estou dizendo, mais uma vez, que a gente precisa definir espaços de luta, né? Então, na periferia não tem como. Se a gente não batalhar pelo nosso espaço, quem é que vai batalhar, né? Então, estar no CUCA, estar no Centro Cultural Bom Jardim, estar em equipamentos da periferia e na periferia, totalmente, né, em datas de luta, é o que a gente preza. E é isso que a gente luta e é isso que deixa a gente feliz também, sem dúvida nenhuma. Qual é o seu feminismo, né? Muito Porque importante. Às vezes você tá ali no rolê, você tá meio perdido. Tá, eu concordo, mas... Exato. Eu acho muito importante. Eu também eu comecei em movimentos, assim, sociais da igreja. Aí, dentro da igreja, eu fui me moldando assim, pera, isso aqui eu não sei. Aí depois eu fui indo pra outra. Até que eu saí, agora que tá fazendo um pouco mais de sentido, né? Exatamente. Então, eu acho que é o momento de você se encontrar. Tipo, às vezes, como ela disse, eu apoio, mas... eu não gosto. Muitas das vezes é porque você não se encontrou no movimento, né? Porque existem outras pessoas que vão dialogar com você nesse caminho. Aquela forma que estava sendo construída aquele movimento feminista não falava sobre a minha vida,
Foi numa época que eu não tinha acesso, apesar de já ter, né, internet no celular, mas eu não tinha um celular de qualidade, eu não tinha um acesso, né? Então, como eu falei, eu não tinha nem o dia da passagem. Então, existem questões que eu acho muito importante quando a gente fala de movimentos. Primeiro, é o que você sente. Ele começa primeiro, ele não começa na leitura de um livro. Ele não começa na leitura, ele não começa nisso, ele começa como você está se sentindo naquele lugar. Eu entendi que eu era feminista interseccional antes mesmo de eu ler qualquer bibliografia relacionada a isso. Quando eu comecei a sentir que eu estava diferente dentro daquele espaço. Quando eu comecei a entender que eu, como mulher lésbica, eu sofri homofobia de mulheres, né? Eu comecei a entender que eu, como mulher da periferia, eu sofria discriminação pelo fato de estar na periferia por mulheres que não estavam na periferia. Então, tipo assim, como é que eu vou entrar num discurso de que ninguém solta a mão de ninguém, sendo que na minha o povo já soltou há muito tempo, né? Que uma mão lava a outra, quando chega na minha vez a água não tem, né? Então, como a gente não discutiu sobre essas diferenças? Né? Então, isso foi, como eu sempre digo, o feminismo, muitas vezes eles chegam na vida das pessoas de forma sentida, dolorida, sabe? Aí, a partir do momento que alguém fala, tipo assim, ó, existe, aí eu digo, ai, que legal, porque era exatamente assim que eu me sentia, né? Então, o sentir, ele vem antes mesmo de qualquer compreensão. Igual quando eu fazia essa questão da minha mãe, né, de não aceitar mais a violência que ela sofria, fazer ela se conscientizar, né, que ela não precisava passar por aquilo sem ter nada que justificasse o que eu estava achando. Quando chega a Lei Maria da Penha, tipo, poxa, que bom, sabe? Bom. Então, esses sentimentos, eles determinam muito, né, sobre quem a gente deve estar, de que lado a gente deve estar, com quem a gente deve estar, sabe? E a gente quer da periferia mais ainda, porque os recursos, eles não, né, não estão ali tão facilmente, né? Então, é muito importante quando alguém da periferia fala, porque eu não entendo sobre isso, eu digo, não entende como? Não entende porque não leu ou porque não sentiu? Não, sentir eu sinto, tia, aí começa. Eu sinto isso, eu sinto que eu sou discriminada. Então, pronto. Então, você já está vivendo o rolê. Quando você fala assim, movimento negro. Eu não sou do movimento negro. Como assim tu não é do movimento negro, irmão? Tu se incomoda quando tu entra no supermercado e alguém segue. Tu se incomoda, não sei o quê. Tu tem consciência do que a tua pele causa na sociedade. Isso é movimento negro, sim. Tu faz parte desse movimento, tá ligado? Então, é isso. Não é você estar ali lendo e tal. É você estar sentindo, né? Eu sempre digo, quando eu comecei a fazer parte da frente de enfrentamento da violência contra a mulher, foi naquele momento, quando eu era criança, que eu comecei a entender, tipo assim, por que todo mundo tá rezando e o agressor da minha mãe tá aqui passando e nada se resolve. Nada acontece com ele. Né? Então, é sobre isso. Vamos se atentar ao que a gente sente. E eu acho, inclusive, que essa entrevista pode ser também para alguém, olha, acontece. Exato. Isso acontece comigo, muito importante. E agora eu queria que você pudesse dar uma mensagem, né? Uma mensagem para as mulheres que lutam diariamente para as suas libertações. Eu gostaria de dizer para as mulheres, principalmente mulheres da periferia, mulheres LGBTQIA+, mulheres que estão na zona urbana. Eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas às vezes vêm com essa questão de quando se fala, né, do trabalho que eu realizo e da forma como eu me posiciono, as pessoas sempre ficam na situação, tipo, a Dani, ela não dialoga em faculdade, começou a criar muito esse rolezão, assim, né? E eu sempre digo que para apertar minha mão, né, a pessoa tem que sangrar junto comigo. Então, se você está na faculdade e você tem consciência sobre as suas questões, né, os seus privilégios, né, e você reconhece isso, a gente pode sentar, a gente pode super conversar e a gente pode se tornar assim, tipo assim, igual Paulo Freire, irmão. Paulo Freire, eu levaria ele lindo para comer uma pizza, assim, rocheda, assim, lá na pracinha do José Val, tá ligado? E é um cara branco, mas o cara contribuiu bastante para a formação da educação social, por exemplo, né? Então, quando falo sobre essa questão da mensagem das mulheres, né, principalmente do ponto de partida qual eu estou, né, que a gente entenda que a gente não precisa se sentir sozinha, porque a gente nunca está sozinha, e que, ao mesmo tempo, quando a gente ter certeza sobre o que nós somos, e, ao mesmo tempo, a gente ter coragem para se posicionar, para as pessoas entenderem que não é que a gente não quer dialogar,
Não é que a gente, né, não quer conversar com X ou Y, é fazer com que as pessoas entendam seus privilégios e a partir deles a gente consiga sentar e conversar. Então, sobre isso sinta-se forte sempre, né? Sinta-se que não estamos sozinhas e que estamos sim abertas ao diálogo, mas contanto que esse diálogo as pessoas consigam entender, né, em que posição elas estão, para que a partir daí a gente consiga, né, negociar, né, sem dúvida nenhuma. Que massa. Então, gente, infelizmente estamos chegando no final da nossa conversa, que foi incrível. Tenho certeza que para muitas mulheres vai servir de inspiração, né? Para continuar nas lutas, para continuar se questionando também o porquê dessas lutas e os espaços que você está ocupando, né? Principalmente, porque acho que a nossa conversa demandou muito para esse âmbito, né? E é isso. Quero agradecer mais uma vez você por ter topado participar dessa entrevista, né? E falar que é isso, que o Cuca tá aqui sempre, sempre de portas abertas para receber a periferia, porque o Cuca é da periferia. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e fazer isso, né? Fazer esse convite para, principalmente as pessoas da periferia, reconhecer os seus espaços na periferia, ocupar esses espaços, né? Lutar por esses espaços, né? Porque são espaços legítimos e que precisa ter essa consciência de que a gente precisa estar, né? Assim como eu, né? E o bando, né? Que eu faço parte. A gente teve uma história que cresceu devido às experiências que a gente tivemos no Cuca. Sem dúvida nenhuma, a juventude que está aí, elas também podem criar um projeto de vida muito bacana diante dessas oportunidades. E se as coisas não estão indo da forma, seja porque falta passagem e tal, então é o momento de falarmos sobre isso, como eu sempre digo. Se não for de forma organizada, a gente não consegue. É fácil, as lutas, elas não são fáceis, né? Mas valem a pena, sem dúvida nenhuma. E é isso. Com certeza. Então, quero deixar um recado para você ficar ligado aqui na semana Girl Power. Ainda tem muita coisa bacana para acontecer. Aproveita e já se inscreve no canal do Juve TV. E segue a gente nas redes sociais também, @JuveTV Fortaleza. Até a próxima. Beijos. Tchau, gente. Tchau, galera.